Agora, 3h11. Ontem, o Senado aprovou o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Essa proposta prevê agora obrigações para fornecedores e controle de acesso também por parte de pais e responsáveis. E promete combater a chamada adultização de crianças nas redes sociais. Tema muito debatido com as denúncias aí do influenciador Felca. Acho que todo mundo, né, teve a oportunidade aí de acompanhar esse debate que agora, né, avançou também no Senado. E para entender melhor essas mudanças, a gente conversa agora com a doutora Bárbara Eliodora. Ela que é advogada especialista em direito de família, fala conosco aqui ao vivo. Doutora, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. É um tema que a gente precisa, que nós já falamos há muito tempo, mas agora que esse tema está em alta, a gente tem que aprofundar ainda mais. Obrigada pelo convite. Bom, doutora, e com essa mudança agora, né, que avançou no Senado, finalmente foi aprovada, o que muda primeiro para as redes sociais aí, para as plataformas, né? Elas têm novas obrigações e restrições também com essa proposta nova? Sim, ela traz restrições, ela traz limites, né? Só que, na verdade, acaba sendo uma crítica porque isso sempre existiu, porque nós temos ali a idade mínima para as crianças e os adolescentes acessarem as redes sociais. E aí cabe ao poder parental, né, o controle parental dos pais, independente do regime de guarda, independente se são casados ou não, a exercer esse controle. Então a gente tem uma legislação que traz essa obrigação hoje de uma forma mais clara, mas que ainda assim vai depender de outros mecanismos para que isso seja explicado com mais detalhes como que vai ser essa fiscalização. Mas é óbvio que qualquer lei de proteção, ela é sempre um avanço e a gente tem sempre que melhorar. Doutora Bárbara, boa tarde. É uma mudança que impacta também decisões dos pais sobre a exposição digital dos filhos, né? A gente sabe que tem casais, por exemplo, que não gostam de colocar em redes sociais fotos de bebês, de crianças pequenas. Claro que quando a gente está falando da adultização, a gente já está falando de um outro tipo de conteúdo, né? E que hoje também é muito fácil burlar, porque uma criança de 10 anos pode clicar num aviso dizendo que tem 18 e isso tá tranquilo, não acontece, né? Ela pode fazer o que ela quiser. Então aumenta essa, como é que diz, essa decisão dos pais na vida dos filhos? O que acontece é que essas plataformas vão ter que desenvolver alguma ferramenta para que esse controle não dependa apenas da eleição daquela criança que está ali escolhendo se ela tem mais ou não 18 anos. Então, como que isso vai ser desenvolvido, que é o que a gente não tem definido, mas de forma passa-se essa obrigação às plataformas para que elas tragam, né, essa ferramenta para que não seja uma simples declaração de uma criança que facilmente ela consegue burlar. Então, o controle parental, ele já existe desde sempre, desde que a gente trabalha com poder parental, que é quando a criança nasce, independente do tipo de guarda, a gente costuma falar muito, né, no direito das famílias, no divórcio, que ambos os pais, eles têm o dever de proteção, de vigília. Então, é como se a gente colocasse, fazendo um paralelo, a gente não deixaria uma criança solta numa praça sozinha, né? Sem a observação, sem a vigilância de seus pais. Então, por qual razão a gente deixaria uma criança solta navegando na internet se ali a quantidade e a dimensão dos danos e dos predadores e a promoção dos danos seriam absurdamente extensos? Então, a gente tem que ter esse olhar, porque como muitas vezes a gente já tem legislação para isso. Nós já temos o controle, que a maioria das redes, elas são para 16 anos. Então é mais uma necessidade da cultura, né, de promover realmente a informação, porque os pais têm que ter esse controle. Então, quando a gente fala de... Perdemos aí o contato, né? Deu uma travada na fala da doutora Bárbara. A gente vai tentar refazer esse contato, mas está muito claro o que ela está explicando, né, Tayla? A responsabilidade dos pais também voltou, a doutora Bárbara. Pode seguir com o raciocínio, por favor, doutora. Perfeito. Então, assim, independente da lei, o controle parental dos pais, ele deve sempre existir. Essa fiscalização, ela tem que ocorrer independente dessa modificação da lei. Isso é uma coisa que nós falamos no divórcio. A gente tem que estar de olho, vigilante, para que os nossos filhos estão acessando na rede social. E é muito comum que, quando há litígios entre os pais,
um deixe e não passe o acesso ao outro, mas o acesso da criança, ela tem que ser liberado para ambos os pais. Ambos os pais têm esse dever de fiscalização e de vigilância. Então, independente da lei, a gente sabe que isso já existe e que tem sim que tomar conta. E aí são várias diquinhas, realmente não deixar a criança no quarto fechado, ter a senha, olhar, ter o aplicativo de controle parental, ser vigilante, sempre. Doutor, e agora também com essa mudança, quais podem ser as implicações legais aí para os pais, né? Se houver uma exposição ali indevida dos filhos nas redes sociais, claro que elas já existem, mas com essa lei, essas implicações legais, elas ficam mais rígidas também para os pais? Pois é, elas ficam mais rígidas. Na verdade, os pais deveriam ter esse controle sempre, mas toda vez que não há bom senso, a gente precisa que haja uma lei regulamentando com mais detalhe, mais minuciosamente. Então, o excesso de exposição da criança, na verdade, ela tem o direito, né? A criança hoje é um sujeito de direitos e aí ela pode não querer estar ali naquela rede social quando ela for maior. Então, já existe no Estatuto da Criança a preocupação do excesso da imagem, da ridicularização. Então, é muito comum a gente falar, pode postar madrasto, padrasto, sempre precisa da autorização de um dos genitores, tá? Mas, de toda forma, independente da autorização, essa criança, ela de forma alguma pode estar sendo exposta de forma excessiva. A comercialização dessa criança, ela precisa da autorização de ambos os genitores. Agora, uma foto demonstrando afeto, demonstrando carinho, né? Tomando cuidado, sim, de segurança, de não mostrar o uniforme, localização. Isso é uma coisa que tem que ser feito com muita parcimônia. E a gente sabe que nem tudo é parcimônia quando a gente está falando de casos separados, mas ter esse olhar atento, porque o foco é a criança. Então, com esses cuidados, dá para que a gente tenha utilização da rede com cuidado, não é porque o amiguinho pode que o outro pode, né? Aquilo que as nossas mães falam, não é? Eu não sou todo mundo, mas as redes, na sua grande maioria, têm o controle a partir de 13 e 16 anos. Então, será que precisava uma lei vir para poder proibir isso de forma mais assertiva? Né? Eu entendo que é muito uma educação social e cultural aí desses pais. Pois é, e também a gente sabe que quando tem investigações, doutora Bárbara, quando surge algum tipo de crime, aqueles jogos, né, que os adolescentes acabam arriscando a vida, quando tem uma investigação sempre vai no IP, na identificação ou do computador ou do celular, né, de onde isso surgiu. Por exemplo, se isso acontece com uma criança que está utilizando o celular do pai ou da mãe, ou o computador na casa do pai ou da mãe, principalmente em caso de casais separados, né? Até como você estava citando, isso pode implicar também num problema, num processo para esse genitor? Sim, enquanto são crianças, eles vão responder porque qualquer dano que tenha gerado, isso aconteceu algumas vezes aqui, né? Foi noticiado no Rio de Janeiro, em algumas escolas particulares, inclusive, com conteúdo de bullying graves. Então, os pais sempre vão ser responsabilizados civilmente para reparar o dano que essas crianças, enquanto menores de idade, causaram a outras famílias, a outras crianças, né? Então, isso sempre tem que ser um motivo de conversa. Hoje, o bullying é uma questão também criminalizada e falada muito na escola, mas é aquela falta de conversa que um adolescente que não tem noção ou não tem dimensão compartilha de repente um conteúdo inadequado e está cometendo um crime. E será que ele tem noção? De quem é esse papel? A escola pode falar, mas será que dentro de casa os pais não têm que ter essa abordagem de simplesmente orientar? Porque a gente deixar os filhos crescendo sem orientação é complicado, né? A vida ensina, tá aí a internet, a gente não tá mais nos anos 80, 70, que a gente não tinha acesso, então se a gente não orientar os nossos filhos, eles vão buscar na internet ou com colegas. E aí muitas vezes a informação pode vir distorcida. Então a gente tem que retomar essa conversa, esse diálogo, tirar esses adolescentes aí de dentro do quarto para que eles tenham noção de quão sério é, né, compartilhar um conteúdo inadequado, praticar um bullying, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase complicada, de desafios, de enfrentar aí, né, e querer se autoafirmar, mas que isso tem consequências sérias não só para eles, mas também contra seus pais.
Doutora, e uma das questões sensíveis quando a gente fala dessa adultização, aí no caso das crianças, né, que nem sempre aquele conteúdo que é publicado pelos pais, ele é inadequado, né? Às vezes é uma imagem ali, um vídeo, uma foto da criança que tá brincando, praticando algum esporte, não tem nada de indevido. Porém, a gente sabe que existe, infelizmente, pedófilos online que podem deturpar e compartilhar aquele conteúdo. Então, até certa idade, talvez fosse até melhor que os pais não expusessem, né, imagens dos filhos, também pensando nessa questão de segurança, porque muitas vezes o conteúdo não é inadequado, mas quem está acessando tem outra intenção ali, né, doutora? Pois é, e a gente está vivendo uma era de inteligência artificial que o fato de uma imagem ser pega, como já aconteceu também diversas vezes em escolas do Rio de Janeiro e do Brasil, que a criança, quando ela tem a sua imagem manipulada com o seu rosto, mesmo que não seja o seu corpo verdadeiro, os prejuízos decorrentes dessa exposição vão ser os mesmos. Então, evitar realmente, eu acho que é mais um anseio dos pais em expor, né, o seu fruto ali, seu filho, aquele orgulho que a gente tem mesmo, que a gente gosta, mas que isso seja mais importante. Eu trabalho, né, inclusive eu estou aqui dentro da cidade da polícia, a gente trabalha isso no combate da violência infantil de frente, então para mim, como outras pessoas que trabalham com isso, é mais fácil, né, entender que isso existe. Mas não é uma grande habitualidade na vida dos outros pais. E eu brinco que eu costumo não gostar de ser o cavaleiro do apocalipse, só trazer, né, notícias ruins. Mas é uma deformação profissional e a gente tem esse cuidado. Então, assim, eu sempre falo, seja vigilante, olhe o que seu filho está vendo, não exponha realmente. As pessoas pegam essas imagens, distorcem, usam inteligência artificial, esses jogos do Roblox, que, poxa, a gente fala pra caramba o tempo todo de quanto é perigoso esse jogo online, mas eu sei que é cansativo e exaustivo a maioria dos pais, mas no final a responsabilização e o controle parental é uma obrigação. E não havendo essa obrigação de forma efetiva, esses pais estão sim negligenciando. É como deixar o seu filho numa praça com pessoas estranhas sozinha. Então a gente tem que começar a ter um olhar diferenciado para isso. Doutora Bárbara, o conceito de adultização, ele já tem um mote ou ainda está muito amplo, ainda está subjetivo? Como advogada, né, da família principalmente, você vê essa situação? A adultização, ela já acontece desde lá de trás, né? Vamos botar aqui sem, né, trazer algum elemento pejorativo, enfim, mas com aquelas danças de lá dos anos 80, anos 90, né, da boquinha da garrafa, enfim, e até tem esses memes, né, que hoje aí o adulto escutando o que ouvia fala, caramba, porque a gente escutava e não prestava atenção no que estava sendo falado. Não entendia, mas então isso né? sempre não entendia, simplesmente ia pelo ritmo, enfim. Então, isso sempre existiu. Mas a gente está aí para evoluir, né? Então, hoje, naquela época, por exemplo, a gente tinha a dancinha da garrafa, mas a gente não tinha internet. Então, a gente tem que entender que a gente tem que evoluir e trazer as coisas positivas. Esse debate hoje só está sendo possível por conta da internet. Afinal, quem trabalha com violência, como eu, como Polícia Civil, como as pessoas realmente em todos os aspectos, nós falamos disso pelo menos, sei lá, quantas décadas. E aí precisou vir um youtuber falar. E que bom que ele falou. Mas, caramba, será que ninguém podia ter pego essa pauta antes, sabe? Então, assim, que bom, vamos aproveitar. Mas essa adultização sempre existiu. E aí a gente entra numas observações até mais aprofundadas, porque tem sim um contexto socioeconômico. Não adianta a gente comparar uma criança que vive num lugar, que tem um cuidado, que tem uma educação diferenciada, do que uma criança que vive num ambiente que o único lazer dela é estar ali, de repente, num baile, com aquele tipo de realidade. Aí a gente vai criminalizar, assim, vai, sabe, apontar. É uma realidade, né? Às vezes a teoria é bonita, mas na prática a gente tem que lidar com essas diferenças sociais, sim. E eu acho que o papel é a conscientização e não apontar apenas, né? Porque senão a gente fica num lugar muito privilegiado, apontando por situações que é difícil, né? A gente gostaria que todos eles tivessem uma educação diferenciada, mas muitas vezes é o que é possível para aqueles pais
fazerem, né? Como, por exemplo, uma mãe, que a gente não pode bater nas crianças, tem a Henri Borel, tem a lei do menino Bernardo, então, e nunca vai haver nenhuma exceção para isso, mas vamos combinar que é diferente de uma mãe que bateu na criança para a criança não ir para o tráfico, porque ela tinha que trabalhar e é o único na cabeça dela, sem, né, maiores instrumentos, ela socorreu a isso, do que uma pessoa que tem uma capacidade de repente, estar com um psicólogo, de estar com uma rede de apoio. Então, essa questão socioeconômica, ela faz diferença sim, ela precisa estar dentro do debate, mas de forma alguma, né, a gente pode ignorar que um é mais do que o outro. A gente tem que ser vigilante sim, e estar de olho nas nossas crianças. Ah, mãe é chata, mãe vai ser chata, pai vai ser chato, mas isso aí, a gente que tem que lidar como adulto, né, porque eles são crianças, estão em formação, e isso é o mais importante. A gente vai para terapia e resolve. Certamente, reflexões importantes aí para os pais que nos ouvem principalmente. Eu agradeço muito a doutora Bárbara Eliodora, ela que é advogada especialista em direito de família, falando conosco aqui ao vivo. Muito obrigada, viu, doutora? Boa tarde, bom trabalho aí para você. Eu que agradeço, boa tarde. Obrigado, doutora. Agora 3h27. Estúdio CBN. Conheça a